A restauração nos chama ao testemunho. Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui começando os nossos estudos bíblicos. Queria começar de forma diferente hoje, dando parabéns à minha irmã, que está fazendo aniversário hoje, 53 anos de idade. Que Deus a abençoe e a guarde de maneira poderosa. Dando também brevemente meus 3 recadinhos. O primeiro deles, deixamos todos os dias aqui nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Estamos lendo a Bíblia toda, hoje Isaías 60, e vamos fazer o estudo. Ouça, compartilhe com as pessoas que você ama, estimule as pessoas a ouvir esse estudo. Segundo recado, compre a Bíblia 365, estamos chegando ao final do ano, comece o ano que vem com uma leitura sistemática da Escritura. O método que eu uso é a Bíblia 365, por isso eu o indico. E por último, olha aqui na descrição desse áudio que nós temos estudos na igreja segundas, quartas, quintas-feiras e domingo nós temos a escola dominical, 8h30 da manhã às 17 horas. 8h30 da manhã estou lá ensinando, vá lá encontrar comigo, vai ser um prazer ter você. Hoje nós vamos ler Isaías 60, de 1 a 9, com o tema A Restauração nos chama ao testemunho. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão sobre a terra, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e veem a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, bem carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Os capítulos 58 e 59 de Isaías mostram Deus respondendo a um povo queixoso que saiu do exílio, mas afirma que seu Deus não recebe o seu culto e que ele está com a mão recolhida. Você, se voltar nos estudos de anteontem e ontem, você verá isso. Deus aponta para o seu povo que eles precisam se voltar a um culto verdadeiro em Isaías 58. Em Isaías 60, e esse culto verdadeiro vai se dar quando esse povo reconhecer seus pecados e as suas iniquidades. E Deus mostra em Isaías 59 que é necessário que esse povo reconheça que eles pecam, que eles cometem erros, que eles são iníquos, que eles recebam pela fé a salvação que lhes foi providenciada. E é essa a ideia, que eles recebam pela fé a salvação que lhes foi providenciada. Aqui no contexto do Velho Testamento, a salvação, o retorno do exílio que lhes foi providenciada. Você pode ver lá nos versículos 12 a 15 do capítulo 59, do que nós falamos, de que Deus começa a expor que o povo há de reconhecer a sua iniquidade. Nós falamos ontem que Deus fala profeticamente que esse povo há de reconhecer a sua iniquidade. Nós também vimos no capítulo 59, entre os versículos 16 e 21, que Deus já providenciou a salvação, como eu disse agora há pouco. Então agora no capítulo 60, Deus começa a chamar a nação de Israel para se dispor para ser um luzeiro às outras nações. Então o versículo 1 diz, levanta-te, refuja. Na versão Almeida, revista e atualizada, a expressão, deixa eu voltar aqui e ler a expressão, é dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti, dispõe-te, resplandece. Aliás, essa é uma frase comum que nós usamos no meio cristão, não é isso? Ela vem daqui de Isaías 60. Deus está chamando um povo que foi restaurado para que ele se disponha, para que ele venha ser o luzeiro. Por quê?
porque a glória do Senhor já raia sobre eles. E isso está visto lá no capítulo 59, entre 16 e 21. A glória da salvação do Senhor já veio. E Deus chama o povo e diz: veja a escuridão sobre toda a terra. Densas nuvens encobrem todos os povos. Veja o versículo 2. Olha a escuridão que cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor. Sobre você, Israel, raia o Senhor. É necessário que Israel, portanto, tenha uma disposição de ser luz para as nações que virão até ela. E virão até ela porque vem nela a luz que ela é. Quando Israel se coloca sobre a luz de Deus, as nações caminham em sua direção. Veja o versículo 3. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Eu estou lendo isso na NVI. Se a gente vai na revista Almeida, revista atualizada, diz assim: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Ou seja, a restauração te alcançou, Israel. Há um resplendor que te nasceu. É necessário que você se disponha para ser luz. Isaías está chamando aqui Judá a ser uma nação que exerce fé. Veja o versículo 4. Levanta os seus olhos e vê. Levanta os seus olhos e vê. Olha ao redor e veja. Comece a exercer sua fé, Israel. Levanta os seus olhos e veja. Isaías demanda do povo uma importante dose de fé. Por quê? Porque Judá agora, na volta do exílio, é uma nação pequena. Ela nem é uma sombra do que já foi Israel em algum momento. Mas o que o profeta está dizendo é que as nações virão até Israel trazendo ofertas e riquezas. Diz assim o versículo 5: então verás e ficarás radiante. E seu mito começa no 4. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelo cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá, virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso. As nações vão vir até você trazendo as suas ofertas. Trazendo as ofertas para quê? Para o propósito de adorar no templo. Veja o versículo 7. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas no meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Esse movimento das nações será como pombos voltando para o seu ninho. Olha o que Deus diz no versículo 8. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? E os navios de Tarsis, no versículo 9, simbolizam aqueles que retornam ao lar. Os muros de Jerusalém serão reconstruídos. Eu não cheguei a ler o versículo 10, mas olha o versículo 10. Estrangeiros reconstruirão seus muros, e seus reis a servirão. Agora a cidade que recebera juízo e que teve seus muros destruídos quando da invasão da Babilônia, agora essa cidade reencontrará o quê? Reencontrará o favor da reconstrução dos seus muros. A promessa de Deus era, em Isaías 60, de restauração de Israel, Judá, aqui o Reino do Sul, como coluna das nações. Ele providenciou a salvação e o retorno desse povo do exílio. Apesar de um cenário de um reino não grandioso, porque Judá agora é uma cidade pequenininha, Judá agora é um povo pequenininho, não uma cidade, e Sião, Jerusalém, é uma cidade que está sendo reconstruída, Deus chama o seu povo ao exercício de fé. E qual é esse exercício de fé que Deus chama? Deus chama esse povo a um exercício de fé de que ele salvou esse povo diversas vezes. Durante a sua narrativa e trajetória, Deus salvou esse povo diversas vezes. Deus fez desse povo luz às nações, porque esse era o propósito de Deus ao escolher um povo para si. Não era simplesmente escolher um povo para viver de maneira exclusivista as benesses do reino. Não, era um povo para ser recebido por Deus, aceito por Deus e que fosse iluminação para outros povos. A promessa de Isaías 60 só começa a se realizar plenamente, totalmente,
com a vinda de Cristo. A restauração plena de Sião começa com ele. Por isso, embora Isaías 60 tenha um contexto importante para o povo à sua época, também é um apontamento para a figura do Senhor Jesus. Porque essa restauração de Judá como um luzeiro para as nações, ela vai acontecer de maneira plena quando Jesus vem. Isaías 60 foi para o povo de Israel entender que a restauração é um chamado para ser testemunho às nações. Israel é chamada para se dispor, para levantar, para brilhar. Por isso eu falei no início do estudo de hoje que o tema é a restauração nos chama ao testemunho. Cristo nos restaurou e nos chama ao testemunho. Assim como o chamado de Israel, o chamado dele às nossas vidas é para nos dispormos e sermos luz, que não fiquemos escondidos. O mundo ao nosso redor, as nações ao redor aqui em Isaías 60 precisam ver Israel como luzeiro para ir até ela. O mundo ao nosso redor precisa de Cristo. Uma das coisas que precisa acontecer no nosso coração quando nós somos restaurados é que o nosso coração seja cheio de compaixão por aquelas pessoas que não têm o Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Deus está chamando o povo de Israel a voltar a ser um luzeiro, a exercer a fé nele, que ele há de executar a restauração plena e que ele fez em Cristo Jesus. E esse mesmo Cristo Jesus é aquele que foi o luzeiro às nações. É ele que chamou os povos de toda a terra. É ele que começa a restauração de Sião. E essa restauração de Sião nos atingiu. Nós somos o testemunho vivo e real de Isaías 60. Por quê? Porque nós vimos a glória de Sião. Nós vimos a glória de Sião em Cristo e nós nos dirigimos a Ele. Nós corremos a Ele. É exatamente em Cristo Jesus e a nossa vida como testemunho é exatamente o cumprimento fiel da promessa do Senhor em Isaías 60. E porque nós fomos atingidos por essa luz, nós também devemos orar e sermos testemunhas para que outras pessoas também sejam atingidas por essa luz. Por isso, a restauração nos chama ao testemunho. Sua vida foi restaurada por Deus, então Ele te chama ao testemunho. Ele te chama a entender que você é o cumprimento da promessa de Isaías 60. Que, portanto, a sua vida deve ser uma vida que se levanta, que se dispõe e que resplandece. Deus te abençoe.